Graça, paz, bom dia, bom dia. Hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, Gênesis no capítulo 24. Gênesis no capítulo, é um capítulo extenso, vou fazer a leitura, né? Mostra o momento após o sepultamento de Sara, do choro de Sara, da dor, da despedida. Aqui Abraão então está buscando uma esposa para Isaac, né? Isaac já tinha seus 17 para 18 anos aqui, e agora então Abraão envia o seu servo à casa de seu pai, tá? Lá no seu irmão, para buscar, né, uma esposa para Isaac. Diz o texto sagrado: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, aqui não cito o nome, mas era Eliezer o nome do homem, tá? Que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, é um juramento que tinha para a posteridade, né? Que era praticado nas famílias daquela época. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Né? Então havia uma promessa, e Abraão então quer permanecer na promessa que Deus havia falado. Então não quer contaminar a sua linhagem com os cananeus, né? Verso 4. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, tenha cautela, não faças voltar para lá meu filho, né? Então, Abraão discerne com discernimento de luz e trevas, né, que para lá Isaac não poderia voltar, porque Deus já tinha tirado ele de lá, né? O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Então a orientação era clara, né? Ele iria, Deus iria à frente, mandaria o anjo, a mulher viria. Caso não acontecesse dessa forma, também Isaac não deveria voltar para a terra dos seus pais, né? Então a orientação aqui foi bem clara para Eliezer, o servo de Abraão. Verso 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que resolvido estava, né? Verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço d'água. À tarde, hora que as moças saem a tirar água, e disse consigo, ele orou, né? Ele orou, né? Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa terra saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe e darei ainda água aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Eliezer faz uma oração e ele pede um sinal de Deus no mundo físico. Ele diz para Deus: Deus, olha, vai vir as mulheres aqui desse lugar para tirar água, porque era um costume, né, da época.
E eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou pedir para beber água. E a mulher que me diz bebe e também me disser que vai dar água aos meus camelos, eu saberei que essa é a mulher que o Senhor tem para Isaac. Então, Eliezer, né, pede um sinal de Deus no mundo físico, tá? A partir do verso 15, tá, a gente vai ver esse encontro, esse sinal no mundo físico acontecendo. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, né, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. Ele perguntou: de quem as filhas? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Então o servo Eliezer reconhece a grandeza de Deus, a mão de providência de Deus, levando ele diretamente, gente. A primeira mulher que sai, né? A primeira mulher que ele faz a pergunta é a mulher, a filha de Naor, né? Parente de Abraão, irmão de Abraão, né? Veja como é Deus providencial, né? Verso 28, e a moça correu e contou-os da casa da sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e a pulseira nas mãos da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, pois que estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto, deu-lhes água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu, disse. Então Eliezer é recebido na casa dos parentes de Abraão. Eles preparam tudo para Eliezer. E agora na hora então da mesa, né? Da mesa, da comunhão, ele diz: olha, não vou comer enquanto eu não contar para vocês o que eu vim fazer aqui. Verso 34. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu a ele tudo quanto tem.
E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo meu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes mulher para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que sair para tirar a água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe. E também... Peraí que eu me perdi aqui, vamos lá. Ela se apressou e baixou o cântaro do ombro e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras na mão. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha de seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a falar, nada temos a dizer fora da tua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, Betuel, né? Filho de Naor, o irmão de Abraão, aceita, né, a fala de Eliezer. E assim eles então aceitam entregar Rebeca em casamento para Isaac, tá? A partir do verso 52 diz o seguinte: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos uns 10, e depois ela irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor que me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu senhor. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-las, né, pessoalmente. Chamaram Rebeca para ouvir se Rebeca já queria ir, né, para o casamento. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos.
Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tornou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Belai-Roi, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou assim. Foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe, né? Então Rebeca é trazida. O capítulo 24 é rico, né, pra gente. Tem muita coisa para aprender. Ele fala a respeito, a primeira impressão do capítulo fala a respeito do relacionamento de Abraão com o seu servo Eliezer. Um relacionamento íntegro, um relacionamento de amizade, não só profissional, de funcionário para com patrão, mas mostra na leitura um relacionamento comprometido com o outro, né? E nós precisamos ter na vida da gente relacionamentos comprometidos conosco, relacionamentos que vão nos ajudar, né? A Bíblia vai dizer que é o ferro afiando o ferro. Nós precisamos de amigos verdadeiros, de pessoas ao nosso lado que possam nos afiar, que possam nos ajudar a enxergar aquilo que nós não vemos a respeito de nós. Esse é um primeiro ponto do capítulo, tá? O segundo ponto é que a amizade de Abraão com seu servo Eliezer, né, traz uma coisa muito linda. Abraão ensinou o seu servo a confiar em Deus. Na mesma medida que Abraão confiava em Deus, ele também ensinou o seu servo, o seu amigo, a confiar em Deus, confiar na previdência de Deus, né? E o servo, né, ele aprendeu a confiar em Deus, né? Toda a jornada dele até os parentes de Abraão mostra ele confiando em Deus, né? Mostra, ele confiou em Deus ao ponto, a confiança dele era tamanha em Deus, a fé era tamanha na providência de Deus, que Eliezer pede um sinal no mundo físico, né? Só pede sinal no mundo físico quem compreende que Deus está com ele, senão não pede sinal no mundo físico, né? E quando a gente pede um sinal, eu sempre digo, né? Não pergunta que Deus responde. Deus responde, ele é real, né? Então todas as vezes que nós confiamos em Deus ao ponto de pedir um sinal no mundo físico, significa que você não quer errar, você não quer desviar o pé da vontade de Deus nem para a direita nem para a esquerda. Quando nós pedimos um sinal no mundo físico, significa isso, que olha, o temor de Deus é tamanho em nosso coração que nós não queremos errar e por isso pedimos um sinal no mundo físico, né? E Deus ouve a oração de Eliezer, do servo de Abraão, né? Dá para ele o sinal no mundo físico. Ele é a primeira mulher que sai para a fonte, para o poço, é a Rebeca, é a primeira mulher, né? E logo de cara, logo na primeira pergunta que ele faz, já é revelado o propósito de Deus, né? O propósito de Deus. Então, por meio do sinal no mundo físico, Deus preserva o propósito inicial de ter tirado Abraão daquela terra e ter levado para um outro lugar. Deus então trazendo Rebeca para a história de Abraão, Deus preserva o propósito inicial da nação santa, onde viria nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e o nosso Salvador. Uma outra coisa que também aprendo aqui no capítulo 24, que vale a pena a gente falar, é a respeito do jugo desigual.
esse cuidado que Abraão tem de não casar o seu filho com o povo da terra, com o povo ímpio. Era um povo ímpio, né? O povo da terra era um povo ímpio. Era um povo desobediente a Deus, era um povo pagão, era um povo idólatra. E Abraão tem esse cuidado. Olha, não vou entregar a minha filha para um povo ímpio. Quero gente de Deus, povo de Deus. E aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, a gente vai ter a palavra de Deus. Deus confirmando por meio da palavra que não é bom, que os crentes devem casar com os crentes. Quem é crente deve casar com crente. Que o jugo desigual é um peso para o casamento. É um peso para o casamento. Não deve haver jugo desigual nos casamentos de crente. Você deve casar com alguém da sua mesma fé. Fé e ordem no seu casamento. Porque o casamento é um laço, uma aliança eterna. E se a gente casa com uma pessoa descrente, você tem muita tristeza na sua vida. Eu completo nesse ano agora, de outubro, 47 anos de casamento, tá? Nós casamos, na verdade a gente está junto 47 anos, casamos, né? Toda essa jornada. Mas o Ingo, no primeiro momento, ele era luterano, da igreja luterana. Mas aqueles luteranos que não seguem, que não servem, que vai na igreja de vez em quando, tá? Meu Deus, levou 20 anos eu orando para que ele descesse as águas do batismo. Então traz pra gente, traz pra pessoa que escolhe casar com a pessoa ímpia, traz muito desabor, muita luta, muita dor, muito sofrimento, né? Então por isso que a palavra de Deus ensina que não é bom que o homem esteja só, mas também que não é bom que o homem se case em jugo desigual, né? E eu quero até abrir aqui 2 Coríntios, só para a gente poder confirmar essa palavra. Não é bom, se você está buscando, né? Se você está orando, pedindo a Deus, se você é mulher e está buscando, está orando, pedindo a Deus um marido, tá? Peça a Deus um marido crente, não peça um marido que não seja crente, tá? Olha o que diz a palavra de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há. Então, se você é mulher e está procurando um marido, orando, pedindo a Deus um marido, tá? Peça um marido crente. Leia em cima da palavra, ore em cima da palavra. Peça um homem justo, um homem reto. Se você é um homem e está à procura da sua esposa, e você é crente, procure uma esposa crente. Ore em cima da palavra. E Deus com certeza vai abençoar a sua vida, né? Então hoje a leitura um pouco mais extensa, né? E eu preciso ir, tenho que cilindrar pão, né? A gente está nessa jornada de cilindrar o pão, mas que Deus nos ajude, nos abençoe, que abençoe seu dia, que você tenha um dia cheio da presença do Senhor. Medite na palavra do Senhor, né? Medite, confie ao ponto de pedir sinal no mundo físico, quando você estiver em dúvida, quando você não souber qual é a vontade de Deus para você, ouse, peça sinal no mundo físico, porque Deus responde a nossa oração com alegria. Pai, em nome de Jesus, eu oro te agradecendo pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada, Pai, pela tua graça. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, pela tua benignidade. Pai, nos leva com esta palavra, Pai, nos leva a confiar em Ti plenamente, Pai. Nos dá, ó Deus, temor. Eu quero te pedir temor no nosso coração. Que possamos aprender, Pai, com Abraão, com Eliezer, ó Deus, a confiar plenamente na providência do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Pai, nos abençoa com temor nessa manhã. Queremos temer ao Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra vai dizer para nós
que o temor é o princípio de toda sabedoria, Pai. E nós queremos, Pai, ser homens e mulheres sábios na Tua presença. Queremos temer ao Senhor, temer confiando ao ponto de Te pedir sinais no mundo físico, para não errarmos contra Ti, para não desviarmos o pé nem para a direita nem para a esquerda daquilo que é propósito Seu. Pai, nos mostra o propósito que temos, cada um de nós, Pai, tem um propósito, tem um sentido. Deus de poder e de graça, eu oro a Ti, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado. Pai, abençoa esse dia. Abençoa o nosso dia do projeto, Pai. Abençoa a nossa equipe de trabalho, os nossos professores, os auxiliares. Pai, cada turma que vai receber as crianças, que esteja guardado pela Tua boa mão, a mão do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre o Senhor Jesus, ó Pai querido, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão. Pai, abençoa, Pai querido, nossa equipe de trabalho, Pai. Abençoa, Pai, a vida da Tatiana, a vida da Thaís, abençoa, Pai. Que as Tuas filhas tenham discernimento de luz e treva, inspiração do alto céus, para atender as crianças de 4, 5 anos. Abençoa, Deus de poder, a vida da Cristiane com a Isabela. Dá ânimo e coragem para Tua filha nos ensaios, ó Pai. Que tudo saia de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Deus de poder, abençoa a vida da Flávia com os alunos maiores, sua luta com os adolescentes. Pai, não é fácil. Pai, não é fácil com os alunos maiores, mas só o Senhor pode dar a elas estratégias que ela precisa receber. Pai, abençoa, Pai, o pastor José Vitor, Deus, com seus alunos de 8 e 9. Deus querido, dá a ele, Pai, entendimento, dá a ele, Pai, discernimento. Abençoa teu filho, Pai. Abençoa, Deus, o relacionamento dele, Deus, com a Thaís. Pai, nós acabamos de aprender que quando o relacionamento é forjado na vontade do Senhor, tudo dá certo, tudo vai bem. Deus de poder, que o teu filho, Pai, possa andar segundo o teu coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa teu filho, Pai. Abençoa teu filho, Pai. Deus de poder, nós pedimos pela vida da Sandra, pedimos, Deus, o teu cuidado, pedimos, ó Deus, discernimento de luz e trevas. Pai querido, que Sandra possa perceber, ó Deus de poder, a sua volta na sua mente, no seu coração, que a mente de Sandra seja levada cativa à obediência do Senhor. Pai, que haja uma porção dobrada de temor do Senhor para o coração da Sandra, para o coração da Nara, da Jana, da Margá. Deus, eu oro por elas no dia de hoje, peço, Pai, que as tuas filhas no dia de hoje possam experimentar a presença do Senhor e inundar o coração delas. Pai, eu oro pela cirurgia da Nara, Deus, apressa-te em socorro da Nara, Pai, prepara a equipe de cirurgiãos, Pai, prepara o hospital, prepara tudo para tua filha, Pai, nós colocamos a vida dela diante do teu altar. Deus de poder, que as tuas filhas tenham discernimento de luz e trevas. Pai, dá uma porção de temor do Senhor, temor, Pai, temor que nos leva, Pai, a pedir os sinais no mundo físico para não pecar contra Ti. Pai, a Tua palavra diz, ó Deus, o salmista nos ensina, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Pai, nos ajuda a não pecar contra o Senhor, ó Pai. Deus de poder, e essa pessoa que vai passar por aqui, que vai ouvir, ó Deus, a leitura da Tua palavra, que vai ouvir essa oração, Pai, estiver com o coração aflito, angustiado, Pai querido, nós pedimos por esta pessoa, pedimos que o Senhor do alto céus traga provisão para a vida dessa pessoa, Pai. Aquiete a sua alma, Deus, e dê a ela, Senhor Deus, nesse dia, Pai, uma porção dobrada da sabedoria do alto céus, não a sabedoria humana, porque a sabedoria humana, meu Pai, ela é demoníaca, Pai, ela é carnal, mas dá a essa pessoa, Pai, sabedoria divina, sabedoria do alto céus, para que a tua filha, o teu filho, Pai, possam aquietar o coração, confiar no Senhor, temer o Senhor, entregar, Pai,
toda a sua inquietação no trono da graça do Senhor, onde o mal para. Pai de amor, nós te pedimos isso, Pai. Sê com essa vida que nos ouve, Pai. Abençoa essa vida que nos ouve. Pai, eu oro pela vida do meu pai, peço saúde plena para o meu pai. Peço a alegria do Senhor para o meu pai, Deus. Eu oro, Deus, pela minha amiga Gildete, Pai, cuidando da sua mãe, a sua família, a sua casa. Pai, no dia de hoje, que ela seja consolada, que ela seja renovada, que as suas forças sejam renovadas. Eu oro pela irmã Cláudia, Pai, na mesma luta, Pai, cuidando da sua mãe acamada. Deus de poder, providencia toda a necessidade da tua filha, Pai. Ah, Deus, renova as forças da Cláudia, renova as forças da Cláudia. Cura e liberta aquela família, Pai. Nós oramos porque cremos no teu agir. Pai, obrigada pelo que o Senhor está fazendo pela Margar na aposentadoria. Muito obrigada. Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós. Abençoa, Pai, cada criança que vai chegar, cada família que vai chegar. Deus de poder, nos abençoa. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aline, minha filha, tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Que bom que você passou por aqui. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir.